Boa tarde a todos. Que Deus, em sua infinita bondade, nos ilumine, nos envolva, nos ampare e que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós trouxemos hoje do livro Alerta, que é a psicografia pelo espírito de Joana de Ângeles, realizada através do Divaldo Pereira Franco, um texto que fala sobre a apatia. O que seria a apatia? É essa falta de vontade, a falta de iniciativa, né? O desinteresse pelas coisas que nos rodeiam. Então a Joana de Ângeles nos diz sobre a apatia. Se a atitude violenta, precipitada, pode levar a desastres de consequências lamentáveis, a apatia é sempre fator de desconcerto e atraso na máquina do progresso. Então, tomarmos uma atitude precipitada, violenta, impensada, no calor ali de uma emoção, é danoso da mesma maneira que deixarmos de tomar atitude sistematicamente também é danoso. Então, os dois extremos, eles não são saudáveis. Por isso é que sempre é recomendado que nós evitemos tomar decisões em momentos de muita angústia, de muita tristeza, de muito estresse, de muito nervosismo, para que não tomemos decisões ali precipitadas e impensadas, mas que ao mesmo tempo nós possamos desenvolver o exercício de tomarmos atitudes, né, de termos iniciativa, começarmos e acabarmos alguma coisa. Ele diz, quase sempre a apatia tem origem no programa kármico do espírito em prova. É decorrente de graves aflições e erros que não foram necessariamente corrigidos pelo espírito e ressumam, e têm a origem no imo da alma, como expressão deprimente e paralisante. Então essa falta de iniciativa, essa falta de vontade, ela pode ter origem em vidas anteriores que tivemos. Então nascemos com esse desafio, da luta pela iniciativa, da luta pela atitude, pelo propósito de realização daquilo que a vida nos apresenta, daquilo que Deus nos confia. O apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. É aquele que tem medo, é aquele que se sente incapaz, é aquele que se sente sempre cansado, quando na verdade o exercício, o desafio nem começou, mas ele já tem esse receio exagerado daquilo que está por vir. Ele encontra-se, o apático, encontra-se em processo de evolução com o objetivo de vencer as injunções penosas, devendo investir grandes esforços para superá-las. No estado de debilidade de forças a que se entrega e no qual se deixa paralisar, aprisionado nas teias da intolerância, deve e pode romper todos os vínculos e reorganizar-se, iniciando o esforço a princípio mentalmente, para depois tornar em ações a programática que deve submeter, engajando-se no compromisso reabilitador. Então é interessante essa expressão quando diz que é um estado de debilidade de forças em que a pessoa ela se entrega, ela se deixa envolver. Aquilo que já foi comentado. Uma coisa é nós estarmos sobrecarregados, uma determinada fase da vida em que temos ali um acúmulo de atividades. Então, estar sobrecarregado é uma coisa. Nos sentirmos sobrecarregados é outra. Porque podemos ali termos poucas atividades ou nada que seja excessivo, que seja acumulativo, no entanto, nós nos sentimos muito cansados. Então, esse estado de cansaço pode ser um estado muito mais mental, muito mais a falta dessa auto-organização, dessa falta de objetivo, da falta de vontade, do que propriamente um cansaço que seria natural ali da vida. Um cansaço de fato, por um acúmulo de atividades. Então vejam, nós temos que nos perguntar, eu estou de fato sobrecarregado ou eu estou me sentindo sobrecarregado? Então é importante essa
essa análise, essa diferenciação. Ele fala que esse esforço inicialmente ele é feito mentalmente, ou seja, uma mudança ali de padrão mental, né? Cultivando aos poucos objetivos, ideais, sonhos, né? Traçando ali metas para que esse objetivo, esses ideais, eles nos impulsionem, eles deem vida aos nossos dias ali. Facilmente, aquele que padece a constrição da apatia acomoda-se à situação. Vejam, aquele que se deixa levar pela apatia, ele acomoda-se à situação. E apesar de penosa, constitui uma forma de bem-estar que leva à inércia no desequilíbrio. Então, aquele que se deixa levar pela apatia, ele encontra, ele tem a ilusão de que ele tem ali um ganho, porque ele foge da vida, porque ele se esconde através ali dessa falta de vontade, ele atribui aos outros tarefas que ele deveria estar ali executando. Então ele tem ali um ganho relativo, um ganho ilusório, na medida em que ele se esquiva, em que ele foge ali das lutas que ele deve enfrentar. Vida é ação. Ação é movimento a ser empreendido para o bem e o progresso, de cujo esforço resultam as conquistas que impulsionam para a felicidade. Elimina do teu vocabulário as frases pessimistas habituais. Então vejam, elimina do teu vocabulário frases pessimistas habituais, substituindo-as por equivalentes ideais. Não digas, não posso, não suporto mais, desisto. Quantas vezes essas palavras fazem parte dos nossos lábios ou da nossa mente, né? Não posso, não suporto mais, desisto. Porque isso repetido ali continuadamente, isso vai cristalizando e vai ali roubando uma energia preciosa que nós devíamos mobilizar para a ação, para a realização. Então ele diz para não usarmos essas frases, mas fazermos uma mudança de paisagem mental e corrigindo por outras frases como, por exemplo, tudo posso quando eu quero. Suporto tudo quanto é para o meu bem. Prosseguirei ao preço do sacrifício para a vitória que persigo. Então vejam, são outras frases com outro teor, que mobilizam uma outra dinâmica, uma outra energia. O homem transita pelos caminhos que elege, nos quais se compraz. A apatia é uma doença da alma que a todos cumpre combater com as melhores disposições. Na luta competitiva da vida terrestre, não há lugar para o apático, porque a vida nos pede, ela nos convida ali à ação, ao movimento, à atitude, e aquele que estagna, aquele que estaciona, ele é tragado ali pela dinâmica da própria vida. É claro que nós temos que ter momentos de pausa, momentos de descanso, momentos de repouso, momentos de lazer, mas aqui nós estamos falando dessa apatia, dessa preguiça, dessa falta de vontade, desse desinteresse sistemático, quando passa ali a ser uma constante na nossa vida, passa a ser até um modo de viver, que acaba ali comprometendo o nosso dia a dia. Então a apatia é uma doença da alma, como ele fala, Então, receando o labor bendito, fugindo do trabalho bendito, ou mediante mecanismos de evasão inconsciente, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade, procurando inspirar compaixão antes que despertar e motivar o amor. Vejam que importante isso. Aquele que se deixa levar por essa apatia, ele vai desenvolvendo ali um sentimento de autopiedade. Ele quer despertar nas pessoas o quê? A compaixão, que todos tenham pena dele. Então, ao invés de conquistar ali o respeito pelo trabalho que ele faz, é aquele que sempre quer que os outros
o poupem, que os outros relevem ali as suas falhas, que os outros tenham pena. É aquele que se julga incapaz, que se julga doente. Então ele alimenta esse sentimento de autopiedade, né, e com isso fere a própria dignidade, o próprio amor próprio, na medida em que ele subestima as próprias forças, que ele deixa as próprias forças, né, em movimento para quê? Para paralisar e atrair ali a pena, a compaixão dos outros. Então isso, de certa forma, é de fato uma falta de amor próprio, falta de dignidade. Então vejam, nos estados apáticos dão-se início a processos de auto-obsessão, quando da submissão obsessiva a espíritos inconsequentes, que se comprazem em explorar psíquica, emocional e organicamente os que se lhe fazem vítimas espontâneas. Então, aquele que se acomoda à situação, ele acaba ali gerando um processo de auto-obsessão, porque ele desenvolve uma submissão, né, em que espíritos ali, às vezes muito inteligentes, espíritos dominadores, acabam ali influenciando de uma maneira muito intensa o próprio pensamento da vítima, porque como ela renega as próprias forças, ela se sente frágil, doente, ela abre caminho para que espíritos obsessores a influenciem de uma maneira bastante danosa, né? Por isso é que ele fala que aqueles que se encontram nesses estados apáticos inicia ali muitas vezes um processo de auto-obsessão. Então ele nos recomenda, reage com vigor à urdidura da apatia, do desinteresse. Vejam, reagimos procurando ali com vigor, né, com energia, fugimos do desinteresse. Há uma frase interessante, né, até redundante isso, né, uma frase interessante em que diz que as pessoas interessantes são as pessoas interessadas. Vejam, as pessoas interessantes são as pessoas interessadas, que têm interesse pela vida, pelo conhecimento, pela curiosidade, pela descoberta. Não aquele interesse da maledicência, da fofoca, de sabermos da vida ali dos outros, mas o interesse pela vida, né? Pelo belo, pelas coisas que despertam ali a sensibilidade, enfim, aqueles que têm interesse pela vida. Então, as pessoas interessantes são as pessoas interessadas. Continuando, ela diz, ora, né, faça a prece, vence esse adversário sutil, né, que é a apatia, que em ti procura alojamento utilizando-se de justificativas falsas. A lei do trabalho é um impositivo das leis naturais que promovem o progresso, que fomentam a vida. Não é por outra razão que a tradição evangélica nos informa. Ajuda-te e o céu te ajudará, convidando-nos à luta contra a apatia e os seus sequazes, né, e os seus companheiros ali, que se fazem conhecidos como desencanto, depressão, cansaço e equivalentes. Então aqui ele coloca como significados da apatia o desencanto, a depressão, o cansaço, né? Por isso ele que nos informa, nos orienta, nos convida. Ajuda-te, né? Faça a parte que te cabe, lute, né? Porque você se ajudando, o céu te ajudará. Há no Evangelho uma frase interessante dos Espíritos também que nos dizem: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Vejam que tem aí esse se, essa preposição que diz: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então nós temos que desenvolver essa vontade, a iniciativa, ainda que seja difícil, ainda que demore, ainda que encontremos obstáculos, mas desenvolvemos aí essa vontade, essa iniciativa, termos aí os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais. Isso vai ser um sagrado estímulo para que continuemos, né? Um pouco a cada vez. Para finalizar, nós lembramos da frase que diz: é melhor fazermos um pouco a cada dia do que querermos fazermos tudo
em um dia só. Então tenhamos ali a persistência, a perseverança, pedindo a Deus que nos fortaleça, que ilumine a nossa caminhada, a nossa trajetória aqui na Terra. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estão todos bem? Estão se cuidando? Continuam se cuidando? É necessário. Vamos então para a segunda parte da nossa sessão. Hoje eu escolhi um tema do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Emancipação da Alma. Nós vamos ver algumas questões, alguns comentários dos espíritos e nos nossos próximos encontros nós vamos dar continuidade com alguns casos para entendermos, para esclarecer melhor. Então, o sono e os sonhos. Questão 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente sob seu envoltório corporal? É como se perguntasses se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira, sem cessar, a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Então, quando nós adormecemos, o nosso espírito tem uma liberdade maior. E essa liberdade é de acordo com a condição que ele está encarnado. Então, é por isso que ele aspira, ele quer a libertação, porque como espírito a matéria será diferente. E ele vai conseguir se encontrar com outros espíritos, fazer coisas que a matéria não os deixa fazer. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Isso é interessante, porque o nosso corpo tem a necessidade da gente descansar. Não se fala que nós precisamos ter 8 horas de sono todos os dias para poder restabelecer o nosso equilíbrio orgânico? Então, vamos ver o que os espíritos nos respondem. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo estão relaxados e o corpo não tem mais necessidade dele. Percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Não tem a necessidade, assim, né? Não precisa do corpo para poder se libertar, mas está ligado através, né, o seu perispírito, através do cordão perispirítico. Então, o espírito está liberto e o corpo vai ainda pressentir, né, a ação. Tanto que a gente observa que quando estamos talvez numa dificuldade, a gente retoma o corpo rapidamente. Até naquele prenúncio do sono, quando a gente retoma naquele tranco, é porque há uma necessidade. E aí encaixa-se novamente o espírito no corpo. É importante que, como a gente tem aqui um afastamento, né, desse espírito para lugares, para encontros com outros espíritos, que na hora que nós vamos deitar ou antecedendo esse sono, que a gente possa fazer uma prece e pedir para que a gente seja amparado ao se desligar, né? Que a gente tome um caminho do bem, que nós consigamos ter um sono e uma relação espiritual ali produtiva, e não, né, nos voltarmos aos nossos vícios, não encontrarmos pessoas que não são interessantes para a nossa vida. Então, a prece naquele momento vai fazer com que a gente seja amparado. Até mesmo o pedido para o nosso anjo guardião, né, o nosso espírito protetor, para que ele nos direcione
para algo produtivo. Nós sabemos que nós devemos, né, se a gente quer saber como são as nossas noites, a gente tem que observar os nossos dias. Se nós temos dias agitados, se nós temos dias onde aquelas preocupações nos influenciaram muito, muitas vezes nosso espírito também vai ficar abalado com isso. Então, a observância do nosso dia vai repercutir na nossa noite. Por isso que é necessário um preparo, esse momento de prece, para que a gente possa realmente, né, direcionar para algum lugar que seja algo de bom para nós. A questão 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Então, como nós podemos analisar isso? Pelos sonhos. Crede bem que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Então, naquele momento ali que nós estamos distanciados do corpo, o nosso espírito se revela como realmente ele é. Então, todas as faculdades, todas as habilidades ali que nós deixamos adormecidos para esta encarnação, ela vai se aflorar, né? Claro que é momentaneamente, aqueles momentos em que nós estamos, né, afastados. Tem a lembrança do passado e algumas vezes previsão do futuro. Adquire maior poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja neste mundo, seja em um outro. Então veja que nós não nos limitamos apenas a ficar aqui, né, na Terra. Podemos até alcançar outros mundos, mas muitas vezes nós não saímos de perto mesmo do corpo, né? Nós ficaremos ali ainda ligados até, principalmente se estivermos passando por um processo difícil, de uma obsessão, nós estaremos ali ligados porque nós somos também responsáveis pelo nosso corpo. Com frequência dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganas-te. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em uma outra existência ou em um outro momento. Então, a espiritualidade vai se aproveitar, né, daquele sonho para que a gente possa ter aí contato ou com algo do passado para se restabelecer, para que a gente possa acertar ali o que há de melhor, mas também pode ser para o futuro, né? Nós temos ali um projeto, algo que ainda vai acontecer e que pode muitas vezes, né, acontecer na hora que nós adormecemos. Estando o corpo entorpecido, o espírito se esforça por quebrar seus grilhões, procurando no passado ou no futuro. Pobre homens, que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida. Vós acreditais muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. Ficai inibidos a esta pergunta de todas as crianças que fazemos quando dormimos: o que é o sonho? O sono liberta em parte a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de maneira fixa depois da morte. Os espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. E isto deve vos ensinar uma vez mais a não temer a morte, pois que morreis todos os dias. Então,
esse momento de sono que nós temos simplesmente será o nosso desencarne. Como ele diz, né, o homem se encontrará de maneira fixa depois da morte. Então, esse afastamento do corpo faz com que a gente tenha, né, a sensação da morte todos os dias. É claro que existem processos de enfermidade, de problemas das mais diversas ordens que vão fazer o espírito sofrer. Mas naquele momento do desenlace, será como nós, quando nós estamos naquele processo de entorpecimento em função do sono, né? Então, morreis todos os dias. Aí fala, nossa, mas eu não vou querer mais então dormir, né? Não é isso, o nosso espírito necessita dessa emancipação, como nós vimos nas outras questões. A liberdade que o espírito tem vai lhe fazer muito bem, né? Vai ser produtivo, desde que realmente esteja ligado ali a coisas boas, né? Vai ser produtivo para que ele possa se renovar. E o que gera simpatia sobre a Terra não é outra coisa que o fato de se sentirem, ao despertar, próximo pelo coração daqueles com quem vieram de passar 8 a 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também essas antipatias invencíveis é que se sabe, no fundo do seu coração, que essas pessoas de lá têm uma outra consciência, que não é a nossa, porque se as conhece sem as ter visto jamais com os olhos. Então, toda antipatia, toda simpatia, né? Porque a gente encontra algumas pessoas e olha para elas e fala, nossa, mas eu não sei por que eu não vou com a cara dessa pessoa. Então, essa antipatia pode ter sido gerada num outro momento, numa situação em que nós estivemos adormecidos e o encontro de passado pode ter acontecido. Assim como é maravilhoso os encontros que nós temos de 8 a 9 horas, como ele fala aqui, de felicidade ou de prazer, por encontrarmos alguém que já esteja no plano espiritual, que já, né, esteja desencarnado, que já está numa outra situação. E aí, quando nós recobramos deste sono, nós falamos, nossa, mas hoje foi eu estou me sentindo tão bem. Às vezes nem lembramos do sonho, mas estivemos com aquela pessoa e isso vai refazer para o nosso espírito sensações mais agradáveis de alguém que já desencarnou, que desencarnou há pouco tempo. Então, a gente quer muito uma mensagem daquele que partiu há pouco, né? Mas pode ser que toda noite nós estejamos com eles e não conseguimos nos lembrar, né? O sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que viste ou de tudo o que vistes. Então, como eu falei agora há pouco, né? Esse sonho, muitas vezes, nós não conseguimos lembrar. Tem pessoas que falam, eu nunca sonho, né? Mas por quê? Porque não é permitido ali que aquela pessoa venha se lembrar. Mas, no momento em que ela vai tomar uma decisão, em algum momento da sua vida corporal, ela vai poder aprender aqueles ensinamentos que foram dados. Vossa alma não está em pleno desdobramento? Não é muitas vezes senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vossa reentrada, a qual se junta a do que fizeste ou do que vos preocupou no estado de vigília. Sem estado de vigília é quando nós estamos acordados, quando nós estamos, né, o nosso espírito está apropriado do nosso corpo.
Sem isso, como explicareis esses sonhos absurdos que têm os sábios, assim como os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então, tanto para o bem quanto para o mal, vai acontecer ali esse envolvimento, né, do espírito. Então, por isso a necessidade do nosso equilíbrio quando nós estivermos adormecendo. E a prece, né, mais uma vez, nos trará nessa situação. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Daí a lembrança que traz à memória os acontecimentos ocorridos na existência presente ou nas existências anteriores, a estranheza das imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual. Formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter nem sentido nem ligação. Então, como eu disse, né, encontros, situações que quando nós estivermos no estado de vigília, não vamos entender, porque vão ter ali figurações, vão ter situações que nós não conseguimos ver com a luz do espírito. Então, vão parecer, né, bizarros, vão parecer confusos, sem pé nem cabeça, enfim. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas que produz a lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho. Tal seria uma narração a qual se tenha truncado frases ao acaso, ou parte de frases, ou fragmento, restantes reunidos perderiam toda a significação razoável. Então, não nos é permitido, durante aquele processo, conhecermos sobre aquele assunto que foi ali truncado, né, que foi cortado, porque nos traria algum desagrado, nos traria alguma confusão como espírito encarnado, algum processo que nós não deveríamos saber e que através, né, do esquecimento do passado nós conseguimos ter. Nós iremos continuar então, né, algumas questões, mas vale a pena dar uma lida nesse capítulo, porque muitos esclarecimentos estão presentes para entendermos, né, o sono, a necessidade do sono e a necessidade dos sonhos também, ok? Então nós vamos ficando por aqui, nós vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecidos por estes momentos em que estivermos reunidos em nome de Deus e de Jesus. Agradecidos pela proteção que temos recebido. Agradecidos por tudo, pela encarnação, por estes momentos que temos de aprendizagem no plano espiritual através do sono. Que possamos valorizar e assimilar esses aprendizados para aplicarmos na nossa vida corporal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal.
Deus nos abençoe, que assim seja. Muito obrigada, tenham uma ótima semana, até mais.